Vamos lá então. Eu só queria complementar uma coisa que eu não cheguei a comentar. O pessoal em inglês, no Cambridge Companion há certo tempo, né, o Rothwell e o Murphy, né, que escrevem a introdução, eles às vezes usam wholeness para totalidade, né, para o Ganz Sein, às vezes completeness, né. Eu também, uma coisa que eu fiquei pensando um pouco, né, assim, acho que a partir do que eles sugeriam ali, a ideia dessa completude, né, da qual a gente estava falando, de uma vida, né, mas que com essa noção de propriedade ou autenticidade, né, eu acho que também uma palavra que a gente poderia pensar nesse contexto é a ideia de uma certa integridade, né, não no sentido moral convencional, né, mas no sentido de de assumir a responsabilidade, né, pelo próprio caminho, enfim, uma coisa nesse sentido, né, noção de uma integralidade, né, de integridade também. Acho que é algo interessante. Há toda uma discussão, a gente vai voltar a isso, né, entre os comentadores de Heidegger, sobre a possibilidade de extrair daqui, né, de Ser e Tempo, notadamente justamente desse movimento que a gente está acompanhando, uma ética, né, uma ética da autenticidade, enfim, alguma coisa nesse sentido, eventualmente até um sentido mais forte de ética, né, tem leituras que defendem isso e outras que acham que não, que o Heidegger não tem nenhuma intenção aqui nesse projeto de pensar uma ética, enfim, é uma discussão que dá pano para manga. Né. Eu, pessoalmente, acho que sim, acho que dá para pensar uma ética existencialista aqui, né, da finitude, da autenticidade, etc. Mas, enfim, só passa por todos aqueles problemas que eu mencionei, escolha, responsabilidade, liberdade, né, que são noções, né, que compõem o vocabulário da filosofia prática moral na tradição filosófica, né, mas que, evidentemente, adquirem um sentido muito específico aqui que tem que ser muito bem dosado, muito bem pensado. Né. Enfim, só um comentário, então, a esse respeito. Vamos lá? 46? Vamos lá. Pode começar, pega, beleza. Se quiser ir até o final, pode ir. Minha pergunta, pelo menos, sobre 46. Na verdade, as minhas considerações elas também são curtas, porque é um parágrafo curto, e aí, primeiro capítulo, né, dessa segunda parte do livro, o possível ser todo do Dasein e o ser para a morte. Parágrafo 46, a aparente impossibilidade de se aprender e determinar ontologicamente o ser todo inerente ao Dasein. O que eu gostaria de destacar desse parágrafo, sobretudo, é que aparece um novo conceito aí, que é o preceder a si mesmo, né? Assim, um novo conceito que, na verdade, remete a essa ausência de fundamento do Dasein, que é, se há um fundamento, o Dasein é fundamento dele mesmo, né? Ele precede a si mesmo em tudo aquilo que ele poderá vir a ser. Então, o preceder a si mesmo é uma característica fundamental do Dasein, indicando que ele existe sempre em relação a si mesmo e ao seu potencial ser. Isso significa que o Dasein, mesmo em estados de desesperança ou desilusão, mantém uma orientação para o futuro e para suas próprias possibilidades. A ideia de que o Dasein está constantemente projetando-se em direção ao seu próprio fim, a morte, implica que sempre há algo pendente em seu ser, em estado de inconclusão. E aqui até remete ao que mencionamos anteriormente, a coisa do Brás Cubas, né? Então, enquanto a vida está se realizando, ela está sempre em constante inconclusão. Essa realização total só se daria com a morte, que é uma experiência que a gente não consegue, pelo menos, dizer sobre ela, né? Esta inconclusão é uma parte essencial da constituição do Dasein, refletindo que ele nunca pode ser completamente totalizado enquanto está vivo. A questão, então,
é se é possível alcançar uma compreensão total e ontológica do Dasein. Heidegger parece indicar que a leitura da totalidade do ser do Dasein pode ser impossível, dada a natureza inerente, inconclusiva e projetada para o futuro de sua existência. Em outras palavras, né, e aí saindo lá da esfera do Machado de Assis e vindo aqui talvez um pouco para o Fernando Pessoa tem aquele poema, né, não sou e nunca serei nada, né? Me remeteu muito a isso, que eu acho que o Heidegger está querendo dizer é que, ó, eu nunca sou e eu nunca serei nada porque eu estou sempre sendo alguma coisa. Resgatar novamente, né, o entendimento que eu acho que o que a história da filosofia fez, isso remete lá à primeira parte do livro, foi substantivar, né, transformar em substantivo aquilo que é um verbo. Né? Ser é verbo, então eu não sou nada, eu nunca serei nada, isso é sempre um projeto inconclusivo, eu estou sempre sendo alguma coisa. Né? E quando as minhas possibilidades se esgotam, né? Ou seja, quando esse ser ele está de frente com a morte, aí ele já não tem possibilidade de ser coisa alguma. Então é sempre essa constante realização, esse constante vir a ser, né? Esse sempre ser sendo. Né? Essas são as minhas considerações sobre... Aí em português a gente tem o estar, né? Que exprime bem, interessante isso. O Edmund Stein ele propunha traduzir Dasein por estar aí. Perfeito. Né? Para preservar essa ideia do temporário mesmo. Né? Então seria uma coisa tipo assim, eu não sou professor, eu estou sendo professor. Né? Como muita gente fala, às vezes, né, que está num né? cargo de presidência, de ministro e tal, eu estou, não sou, né? Exatamente. O português, o Heidegger que nos desculpe, mas nesse caso o português é melhor para filosofar do que o alemão. É que ele nunca parou para pensar como que a língua portuguesa é complicada e como que poderia filosofar em português. Eu acho que as línguas ali do sul da Europa, Mediterrâneo, francês já não valia muito a pena. Porque o francês também não nos fornece essa possibilidade, né? Não, só português, espanhol e italiano, né? Os italianos eles não usam muito, né? É mais em português e espanhol que tem, né? Estou, né? Sim. Mas em português a gente usa muito, né? E ainda tem o gerúndio aqui, né? No estou sendo. Sim, exato. Que eu acho que exprime muito bem isso, assim, né? Eu estou sendo. Sim. Acho que seria o perfeito, mais adequado. E aproveitando a piada, só podia ser nem estar aí, né? Estar aí. Tá aí. Tá aí. Marca de refrigerante. Uma vez você conheceu o Felipe Ribeiro, que fez mestrado comigo? Uma vez a gente, não sei, enfim, ele está fazendo doutorado. Conheci. A gente estava no bar depois do grupo de estudos, enfim, alguma coisa assim, estava falando do Heitzer aí, não sei o quê. Ele falou, não, eu aqui no bar, não lembro agora exatamente quanto, não estou sabendo contar direito, mas ele inventou o ser nem aí. Não estou nem aí, nem aí. Não tô nem aí. É a indiferenciação, aquela indiferença lá. Tô nem aí. É o ser nem aí, a diferenciação é a estágio do ser nem aí. O 46, o que eu puxei, o que eu extraí, tá? A possibilidade do ser aí ser todo contradiz o cuidado que constitui a totalidade do ser aí. Eu só não estava bem no comecinho. O ser aí, ele não é todo. Não, o que o Heidegger está colocando aqui é a dificuldade de concebê-lo como um todo. Como um todo, porque ele é dentro da relação de cuidado que é específica. Que tem esse caráter sempre provisório, temporal, né? Quer dizer, então a gente está sempre cuidando de alguma coisa específica, né? Quer dizer, isso está sempre situado temporalmente. Então como é que você pode ter né, fechar um pacote assim, né? E pensar isso aqui é a totalidade de um ser aí, né? Daí de uma existência singular. Eu diria que o ser aí só existe dentro das relações e do contexto que ele está, por isso que aparece contraditório. Parece ser contraditório, que começa por essa dificuldade, né? O momento do cuidado, do preceder a si mesmo, então, de antever, de planejar, de tem uma relação teleológica consigo? É isso?
Acho que a palavra teleológica é muito forte, né? Para a gente pensar, porque teológica supõe, né, um fim posto, né? Mas se você, né, colocar entre aspas e dar um significado um pouco diferente, né, a gente não deixa de operar, né, colocando fins, né, para nós, né? Então a gente faz uma coisa porque a gente quer aquilo, né? A gente vive muito, inclusive no Aristóteles, né? Isso é muito claro, né? Eu peguei do... Entendeu? Eu tava partindo do Lukács quando ele fala das teleologias primárias e secundárias. Então, teleologia primária como relação ao trabalho porque ela visa uma transformação da natureza. E uma secundária porque ela visa uma transformação de outro homem que já possui uma teleologia. Que cria teologia, né? Tá Mas bom, não no sentido hegeliano, de um sentido sim. universal. Sim. Acho que depois de Hegel ninguém vai cair nessa, né? Então o momento do cuidado do preceder a si significa que o ser aí existe em função de si. Ele se projeta e ele existe em função de si mesmo. Tá? Enquanto até o seu fim, o ser aí se relaciona com o seu próprio ser. Mesmo que ainda existindo nada mais possua diante de si, isso daí ele coloca na sequência, o preceder a si ainda determina o seu ser. Então, mesmo que ele esteja numa falta de esperança, isso não retira do ser aí as suas possibilidades, sendo um modo de ser para essas possibilidades. Então, mesmo a falta de esperança, ela é um modo de ser para as possibilidades do ser aí. O ser e estar voltado para tudo, sem qualquer ilusão, também conserva em si o preceder a si mesmo. Então, o ser ele está numa posição que sempre precede a si próprio. Tá? Contudo, preceder a si como momento estrutural do cuidado, tá? O cuidado se estrutura nesse momento do preceder a si. Ele serve como uma estruturação para o próprio cuidado. Diz que no ser aí há sempre algo pendente. Então, como o ser se projeta, tá? algo sempre falta, tá? Que ainda não se tornou real, como um poder ser de si mesmo. Então, o ser aí, ele é sempre um poder ser de si mesmo, e ele está numa projeção contínua. Tá? Na essência da constituição fundamental do ser aí, reside uma constante inconclusão. Ele é inconcluso. Tá? A não totalidade significa pendente ou poder ser. Então ele é inconcluso porque ele está sempre pendente, podendo ser algo. Tá? O ser aí, enquanto existe, é inconcluso e pendente, não total. Ele não é total. Tá? No momento em que nada está inconcluso, o ser não está mais presente. Então, quando não falta mais nada, quando não há mais possibilidade, quando não há mais a projeção, você também não tem essa presença do ser. Tá? Retirar o que há de pendência significa aniquilar o seu ser. Enquanto ente que não alcançou sua totalidade, caso conquiste, o ganho se converterá em perda. Então, como um ente que não ele não é completo, quando ele se torna completo, esse ganho da completude se converte em perda no ser do mundo, e nunca se poderá mais fazer sua experiência como um ente. Então cessa a experiência. Se você totaliza a experiência de ser no mundo, do ser aí, não sobra mais nada. Então ele perde a possibilidade de fazer sua experiência como um ente. A impossibilidade de se fazer a experiência ôntica do ser aí
em sua totalidade e sua determinação ontológica, reside no ser desse ente em que se exclui a experiência, aquilo que pode ser. Não se pode eliminar o preceder a si mesmo enquanto momento essencial do cuidado. Sempre escapa algo que não se deu. Tá? Daí ele termina, né, na questão da composição do ser para o fim e a busca de um conceito essencial de morte, tá, na constituição ontológica de uma ideia de fim e totalidade. Tá? Porque numa experiência imediata você não consegue chegar a uma conceitualização de totalidade. Tá? Eu acho que do 46 o que eu tirei foi isso. Algum comentário, professor? A gente pode seguir no 47. Deixa eu ver, olha. Estou aqui tentando pensar o seguinte, ó. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas tem que pensar, né? Até em conexão com o que a gente já estava vendo antes, né? Lembra aquele desenho, né? Que o Heidegger fez? Vocês colocarem na tela desenho Heidegger, vocês vão ver, né? Para representar o ser aí, né? Então veja, quando ele fala nós somos as nossas possibilidades, antecedemos a nós mesmos, etc., trata-se disso aqui, né? Desse entre o agora e o fim. Isso aqui marca, né, que quando a gente chegar aqui, se não tem mais nada, acabou. Né? Essa existência singular acabou. Agora, quer dizer, quando a gente pensa o ser enquanto verbo, etc., temporalidade, né? Pensar o seguinte, né? Claro, não dá para pensar o ser, né, como algo, no mesmo sentido em que existem coisas no mundo fático, né? Entes. O ser não é um ente. É a condição de possibilidade de todo ente, de todo sendo, de tudo aquilo que está sendo. Mas, né, então, quando a gente pensa, né, o ser, sabendo que ele necessariamente tem essa contrapartida fática ou ôntica, né, é como se você tivesse, vamos, sei lá, pensando assim, um brotar de existência que nunca cessa, né? Algo como, né, o logos do Heráclito, né? Não tem fim, não tem começo, não tem fim, alguma coisa assim. Claro, mas o Heidegger não pode ir para esse plano, fazer afirmações desse tipo, né? Então, se a gente pensa o ser enquanto tal, como temporalidade, é uma abertura irrestrita, digamos assim. Mas em cada existência ôntica singular, você vai ter algo assim, né? Portanto, uma certa delimitação em termos do próprio tempo, naquele sentido vulgar, né? O tempo que a gente conta em dias, meses, anos, etc., né? Que só é possível porque nós somos a temporalidade. Né? Veja, na primeira parte, ele está pensando nessa estrutura em geral. Agora, para que essa análise, né, do ser aí, para que essa investigação sobre o ser do ser aí se complete, ele precisa levar em conta essa dimensão singular, que é um entre nascimento e morte. É essencialmente temporalidade, mas uma temporalidade, digamos assim, que onticamente é delimitada. É um entre nascimento e morte. Né? Então, um pouco isso, né? Quer dizer, quando a gente se dá realmente conta disso, a maneira de viver isso que falta, passa a ser outra, né? A gente estava conversando no intervalo, né, Cadu, sobre, ele estava mencionando, né, a figura
da Santa Morte, né, que tem no México, que tem a ver com, eu não sabia, né, que estava me contando aí essa história, né, do narcotráfico, né, os caras que entram para o crime, né, eles já partem do princípio de que estão mortos. Que eu falei, isso de certa maneira também tem muito a ver com a maneira como se concebia a coragem do guerreiro, daquele que vai para a guerra, né? Parte do princípio, ó, a possibilidade de morrer é muito grande, né? Então, você já conta com isso, né? E talvez uma implicação disso, né, que você mencionou, né, pensando no caso mexicano, mas que eu acho que é de fato um desdobramento possível, quer dizer, uma coisa a ser pensada nessa mudança, nesse novo modo de ser, a partir do momento em que se tem isso que ele está caracterizando, né, como antecipação da morte, é não ter medo da morte. É deixar de temer a morte. Isso é uma consequência, né, que, evidentemente, passa pela mediação da angústia. Você se lembra, né? Angústia e medo. Né? O medo só é possível por causa da angústia, sim, mas o medo supõe sempre medo, né, alguma coisa pontual da qual se tem medo. Na angústia, não. Né? Há aquela indiferenciação e você deixa de ter medo, de certo modo, inclusive do fim. E você vê como certo e vê como aquilo que vai dar essa completude para a sua existência singular. Aí também, muita gente não, conheço muita gente que é ligada ao tráfico, bandido, foi preso e tal, uma não tendência a acumular. Uhum. Você ganha muito dinheiro e você usa tudo. Que vem fácil, vai fácil. Vem fácil, vai fácil, mas você vai guardar pra quê? Uhum. Pra jogar em cima do caixão? Para comprar um túmulo bom, né? Como... A gente não leva nada, né? É interessante, né? Clássica frase, né? Dessa vida não se leva nada. Uhum. E me parece. Milionário de Zé Rico. Você se coloca O que é? num lugar totalmente Milionário de Zé fora. Rico. Se coloca totalmente fora da sociedade, de fato. É uma de autoexclusão da sociedade absurdo, né? Você já passou da morte, então as pessoas vivem no medo da morte, assim. Você já está para além, está do outro lado já, né? Que regra que vale para você, né? Que moralidade vale para você? É interessante, né? Essa perspectiva. Quer dizer, você, para usar uma expressão clássica, né, do Nietzsche, você está além do bem e do mal. Né? Além do bem e do mal. Porque se a morte ela aparece como um limite que impõe a castração e que você sem esse limite último, você em última instância poderia fazer qualquer coisa. Nas palavras do Raul, não ele, o Seixas. Você é a estrela do abismo infinito. O Demolidor, o Homem Sem Lei, você é o Homem Sem Medo, né? É, realmente se colocar no lugar do fora da lei, de fato, né? Uhum. É porque também vem a simbologia dela mostra também um sentimento em relação à justiça e à injustiça, né? Como eu estava falando, ela carrega normalmente uma balança, porque ela é justa, né? E ela vem para todo mundo, a morte. Mas encontrar a justiça só na morte é justamente no mundo injusto, né? Onde a lei beneficia os ricos, os poderosos e prejudica os que já estão prejudicados. Aí o apelo de justiça não dá para apelar para, né, a justiça das instituições ou a justiça da ética, mas é A lei natural. Esse valor da morte que vem para todos, né? Mas eu acho que esse é um ponto muito interessante nessa discussão justamente, né, que eu estava mencionando, quer dizer, né, como pensar uma ética nesse contexto, né, a partir desse quadro conceitual. Né? Essa é uma dificuldade que eu acho que, né, que aparece aqui, que aparece no Nietzsche também, né, por isso que eu mencionei, porque de fato, né, quer dizer, se a gente pensa
essa ideia de uma ética da autenticidade, né? De como o indivíduo, digamos, enfim, cuida, né, das suas possibilidades daqui para frente, né? Como ficam as regras morais, os costumes, etc. Né? Como fica o outro. Tudo isso, né, tem que ser pensado. Acho que a gente vai, enfim, acumular alguns elementos aí na continuação da leitura para pensar mais isso. Mas sem dúvida tem uma tensão aí que até eu escrevi um texto sobre isso, fazendo um comentário, uma resenha, né, meio resenha, meio artigo, sobre um livro do Jacoya, em que ele compara o Kant com Nietzsche. Kant versus Nietzsche, saiu na revista Sofia, o meu texto, né? Em que eu falo dessa tensão como uma tensão própria da filosofia contemporânea. Né? De certo modo, os autores que avançam, né, no sentido de uma... Vamos usar agora os termos heideggerianos. No artigo eu estava pensando só no Nietzsche versus Kant, né? Mas vamos usar os termos heideggerianos aqui. Que avança numa compreensão ontológica do ser humano, digamos assim, né? Que avança nessa direção, é uma possibilidade, né? Traz uma compreensão muito mais rica do que é existir. Porém, não traz uma perspectiva propositiva, ética ou ético-política, né? que seja mobilizável, né, em termos mais práticos ou ônticos, né? Ao passo que os autores que, em outro sentido, vão, né, na direção de pensar uma ética universal, no caso do Kant, né, que eu estava contrapondo o Nietzsche, né, que você vai ler para o Heidegger, né, o Kant, que vai na direção de pensar uma ética universal, né, fornece, digamos, um ferramental interessante para pensar questões éticas e políticas, né? Não é à toa que ele foi resgatado com muita força depois da Segunda Guerra, né? Para pensar princípios de caráter universal, direitos humanos, essas coisas, né? Mas talvez deixe a desejar no que diz respeito à compreensão ontológica do ser humano. Tanto é que o ponto, né, um dos pontos lá no parágrafo 6 da introdução, né, o Heidegger bate exatamente nesse ponto. Kant não tematizou o ser da subjetividade. Então, por quê? Porque se ele avançasse nesse sentido, a filosofia moral ia por água abaixo. Né? Quer dizer, tem aí uma questão complicada, né? Mas que eu diria que é constitutiva do próprio filosofar ocidental, de Nietzsche, né? E muito agudizada na filosofia contemporânea. Porque a gente tem que tirar a razão do contexto para pensar, para conseguir aplicar. Exato. Porque se você fica no contexto, né, como não cair no relativismo? Né? Qual parágrafo é isso mesmo, professor? Você falou agora? Essa crítica ao Kant no parágrafo 6. Enfim, né, acho que tem aí um ponto fundamental. E o Marcuse, querendo ou não, na época que ele está estudando com o Heidegger, aí, eu estava lendo o texto dele de 33. Eu acho que ele está fazendo um pouco isso, de partir do ponto de vista ontológico do Heidegger, mas propor algo ético, mas no sentido político, né? No sentido marxista mesmo, de revolução e tudo mais. Ou ele é caminho mesmo que o Marx, né? Porque ele tem a discussão se dá para você traçar uma ética marxista. Sim. Mas a proposição que ele, assim, né? Em linhas gerais, é uma coisa meio do tipo de entender que o ser humano, Dasein, esse constante fazer de si mesmo, mas o texto que eu estava lendo é sobre o trabalho, né? Sobre o trabalho alienado. O trabalho alienado, você não efetivamente faz você mesmo, né? Você está fazendo algo que tem que fazer, e está na impessoalidade. Mas não tem como sair dessa impessoalidade do trabalho alienado se não houver uma configuração completa e total da sociedade. Né? E aí, Exato. Essa é a grande tensão aí, né? Quer dizer, claro, no caso eu estava pensando na perspectiva universalista, né, do Kant. Né, o Habermas vai tematizar muito isso também, né? Essa discussão dos liberais comunitaristas contemporâneos, né, passa muito por essa tensão. Taylor.
e o Nietzsche de outro lado. Mas a perspectiva marxista, que também vai ter uma tensão aí com a questão da ética, né? Digamos, aposta, né, na coletividade, digamos assim, né, na sociedade, de tal modo que, bom, né, de que adianta, né, quer dizer, o indivíduo não tem como se tornar autêntico, né, digamos assim, se a sociedade não é autêntica, né, ou algo mais ou menos nessa linha, né. O Lukács, né, vai com tudo nessa direção também, né. Por isso que para ele todos os filósofos, né, que tematizam, né, isso e tal são filósofos burgueses, né, que implicam, né, um conservadorismo, etc, etc, porque o único modo de você sair dessa situação alienada, etc, ou do que seria o impessoal, quer dizer, o diagnóstico que está todo, né, sobre o impessoal é partilhado até certo ponto. O que te permitiria sair do impessoal é necessariamente a transformação da sociedade. Então, o filósofo que não estiver comprometido com a causa da Revolução Socialista é um filósofo burguês conservador, não tem outra chance, né? E de fato, né, aqui, vamos dizer, se você abandona essa perspectiva, né, isso é talvez uma bomba relógio, né? Porque essa liberdade para pensar, né, inclusive para projetar eventualmente na sociedade, né, isso daqui pode dar onde deu, né? No caso do autor do texto, né? Casando essa ideia de autenticidade, né, acho que é por aí, se a gente lê o discurso do reitorado, com o povo alemão, né, pensando a autenticidade do povo alemão. O que eu fui tentar me distrair, você tá pesando na minha cabeça, daí eu fui assistir o filme do Woody Allen na Netflix e escolhi justamente O Homem Irracional, que é sobre um professor heideggeriano. Acho que eu não vi esse filme. Não, é um filme de 2015. Ele tá num momento pra baixo, ele tá impotente sexual, ele não vê sentido em nada, tem a aluna dando em cima dele, ele não tá nem aí, a outra professora tá dando em cima dele, ele vai sair com ela, ele não consegue fazer nada. Daí ele não vê o sentido na vida dele. E chega um momento que ele tá com a aluna num restaurante escutando atrás. E ela tá falando, e daí a mesa, daí a mulher tava falando sobre separação, sobre perder a guarda dos filhos dela, porque aquele cara tá tirando tudo dela, e ela não tem como fazer nada enquanto for aquele juiz, porque o juiz é amigo do marido dela. E daí começam a discutir, não, mas porque se esse juiz morrer, outro juiz pode entrar no lugar. E se alguém mata, daí ele para, assim, ele fala, não, eu já descobri um sentido para minha vida. Eu vou fazer uma ação autêntica, eu vou matar o juiz. Daí minha cara melhora, a vida sexual dele melhora, ele fica animado e tal. Porque ele começa a idealizar com matar o juiz. Mas ele mata? Mata. E o problema é ele dá consequência depois. Ele mata o juiz. Muito bom. Porque, veja, né, acho que tem uma questão aí, quando a gente pensa nas leis, né, que está no Kierkegaard, né? Por que o Kierkegaard ele dá tanta importância, né, ele tem muita reflexão sobre isso para o sacrifício de Abraão? Né? Não é porque ele está achando, né, olha, legal, vamos sacrificar os filhos, né? É porque no sacrifício de Abraão, a fé vence a lei humana. Porque tem essa questão, e isso era uma coisa que a gente vê bastante no Jovem Heidegger, assim, então, tem uma coisa do ser humano, vamos dizer, da humildade do ser humano em relação ao todo da existência, digamos assim, né? Que é uma coisa que, de alguma maneira, né, se preserva nas religiões, né? E que se você, então, tira a religião de cena e coloca no lugar, vamos dizer, como critério normativo, a lei humana, né, o ser humano se torna um critério absoluto. Né? E isso é uma coisa na qual o Heidegger está batendo o tempo todo, né, contra a modernidade. Que é o que acontece, né? Se você pega, por que né, o Kant é tão celebrado, é o grande nome do iluminismo, etc. Porque o critério moral está na razão humana. Não está em Deus, não está na natureza. Né? Então, vamos dizer, e ao mesmo tempo, o ser humano, né, no âmbito do conhecimento, é o juiz que interroga
a natureza. Né? O ser humano passa a ser o proprietário da natureza, né? De certa maneira. Então, isso também acaba sendo um dos pontos de tensão nessa discussão. Né? Porque você está além das leis humanas, né? Bom, mas aí no caso do Kierkegaard você não está além, né? Você tem um critério a partir, tudo muito nuançado e tal, mas um critério a partir da religião, que é o amor ao próximo. Que aqui não tem, né, aparentemente. Aí complica, né? Enfim. Complica. Você também tem uma saída coletiva, que nem acontece no Marx ou mesmo nos anarquistas, quando o Bakunin fala que não estaremos todos livres se não estivermos todos libertos. Então a liberdade individual é conquistada com a liberdade coletiva. Uhum. Você não tem um impulso à coletividade. Você tem, quanto muito, um impulso para a relação do outro. Nessa relação de cuidado. Talvez se você quiser buscar uma ética no Heidegger, é por aí. Via cuidado, depois, enfim, a gente vai ver alguns elementos nesse percurso, né, que permitiriam pensar nessa chave. Mas enfim, quando a gente entra, né, nessa seara, né, da filosofia moral, né, prática, de uma possível ética, a gente cai em alguns problemas clássicos, né, que sempre reaparecem, né, não tem muito jeito. Bom, mas a solução coletiva, né, também pode ser uma bomba relógio, né? Pode, e o Marx vai falar que você não tem ética numa sociedade cindida. Então, você não tem ética numa sociedade cindida, porque você não tem um ethos. Uhum. Você não tem como... Você tem, quanto muito, uma moral de classe. Sim. Por isso que o Lukács vai chamar todo mundo de filósofo burguês. Eles estão, de certo modo, né, reforçando, avalizando, né, uma moral no limite individualista, né, que é própria de uma classe que está no poder, né, que tem recursos, que tem... Né. Aquela coisa, né, não dá para não impor uma normatividade do tipo, roubar é errado num mundo que tem gente que passa fome e... Exato. Você precisa roubar para alimentar seu filho, será que é errado? Você também define o que é o roubo, né? Porque quem rouba de pouco é ladrão, quem rouba muito são os Alexandres. E ladrão que rouba ladrão. É. Né? Enfim. Acho que, né, a gente vai... Essas questões elas vão reaparecer, né, ao longo do caminho, não tem dúvida. Acho que, bom, uma coisa importante também, né, que na qual a Heidegger insiste muito, né, que nesse ponto aqui eu acho que é um ponto importante, do 46, é que essa dificuldade para chegar à totalidade do ser aí, né, não é uma dificuldade cognitiva, né, quer dizer, não é um problema só de ordem teórica ou epistemológica, né, isso ele afirma no quarto parágrafo do 46, né. É uma dificuldade existencial mesmo. Toda essa questão é uma questão em que o nosso ser está em jogo, para usar aquela fórmula, né, que ele sempre repete. Se não está em jogo, né, todo ser, você não chega a essa totalidade, e pode estudar o quanto quiser, pode ter a perspectiva teórica que for, seja biológica, seja psicológica, seja, né, filosofia da mente, seja o que for, não vai chegar lá. Né? Porque tem que ser um conceito existencial. É como a angústia, né? Que até o Alex estava colocando aquela questão, não, para mim é metodológica e tal. Eu falei, não pode ser só metodológico. Né? Porque envolve, né, o nosso ser como um todo. Né? Então, ou bem nós estamos inteiros nessa questão da nossa inteireza, né, digamos assim, ou bem a gente não resolverá nunca, né, esse problema que ele está colocando aqui. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu não sei se eu entendi certo, mas parece que tem um problema a mais aqui, né? Por causa da dimensão da temporalidade. Né? Porque os outros exemplos que ele dá, eu lembro do falatório, né, que ele dá na primeira parte, né, era sempre uma contraposição do ôntico e do ontológico. Né? Então tem um jeito ontológico e tem uma
jeito, um desvio, né? Como ele aparece, né? Da gente. Não dá para dizer exatamente esse ser, porque não é que você tem um ontológico, né? Você não tem, o ser não está em nenhum lugar, né? Você não tem. Não, O ontológico é sempre ôntico ao mesmo tempo, como se fossem duas faces da mesma moeda, né? Então, sempre vai ter uma certa configuração ôntica. A questão é que a do impessoal é essa, né, vamos dizer, da mediania, etc, etc, e você tem como pensar, e aqui a gente vai justamente pensar, né, nessa perspectiva, do ponto de vista da singularidade, da autenticidade. Estou pensando, por exemplo, no caso da angústia e do medo, né? Você tem o medo é uma angústia determinada, assim, né? Medo de alguma coisa. Só que até então, até o medo e a angústia, né, que acho que é o último que ele fala, você sabe o que é o medo, e para você entender a angústia, você universaliza o medo, né? Uma coisa assim, né? Você indetermina o medo. Então a angústia é um medo, em termos chucros, né? Um medo maior, indeterminado, né? É a condição de possibilidade do medo. Né? Onde eu algo que é anterior, ontologicamente anterior, talvez a gente possa isso, onde eu quero chegar esse todo, ele não aparece, ele não parece ter manifestação ôntica como o medo tem. Então, você sabe o que é o medo, mas o todo você não sabe ele nem ôntico e nem ontológico. Você entendeu o todo do ser, o todo do ente também. A gente não consegue ver o todo do ente nem o todo do ser. Enquanto que o medo, você consegue ver o medo, talvez não consiga ver a angústia. E aí você radicaliza o medo para chegar na angústia, por exemplo, sei lá, em termos muito simplórios. Tá, interessante. Mas me parece que a temporalidade é um problema a mais, né? Porque... acho que é mais ou menos o seguinte, né? Aqui pensando nesse esquema que eu tinha feito, né? Se você pensar a totalidade nesse sentido, vamos dizer, maior, né? No limite a gente teria que pensar a totalidade do ser, né? Que a gente poderia pensar, bom, talvez esse seja um problema que se colocaria na terceira parte que ele não escreveu, né? Porque, por enquanto, né, veja, o roteiro que ele traçou lá no começo é o seguinte: para chegar no ser enquanto tal, que seria isso aqui, eu preciso primeiro descobrir, desvelar o ser do ser aí, que somos nós. Né? Então, ele começa, né, quer dizer, a primeira e a segunda partes, né, então tudo isso que a gente está acompanhando, vamos dizer, esse movimento, é um movimento de pensar qual é o ser específico desse ente, que somos nós, e que sou a cada vez eu mesmo. Né? Que é diferente do ser dos entes simplesmente dados, né, os Vorhandana, e dos instrumentos, né, dos manuais, os Tsuhandana, que ele analisa lá no capítulo 3, né, no capítulo do mundo. Então, qual é a questão aqui? Se eu analiso, bom, o ser aí, né, o ser humano, digamos, né, pensado nos termos universais, como eu disse, né, da primeira parte, o que eu tenho? Eu tenho um certo padrão, né, em que eu tenho outros, né, seres aí, eu tenho um certo padrão, digamos, né, vou colocar entre aspas aqui, né, mas que permite pensar uma moralidade, normas, né, os costumes e tal, que estabelece uma mediania, né. Só que o ser aí, faticamente, historicamente, ele não se reduz a isso. Porque vamos colocar nesses termos, né? Há seres aí que saem do padrão. Quer que seja bom ou ruim, não importa, por enquanto. Né? Que se singularizam. Né? Então, né? Isso é um tema muito forte no Nietzsche, por exemplo. Né? Então você vai ter o que ele vai chamar então de um ser aí próprio ou autêntico. Né? A palavra é eigentlich, né? Que talvez próprio seja uma tradução mais fiel, né? Mas acho que
o autêntico é interessante porque já permite a gente pensar melhor essa dimensão ética, né? Isso digamos, né, faz parte da descrição fenomenológica desse ente. Porque se, né, estudando historicamente, né, por exemplo, né, quer dizer, a gente vê que não só há seres aí que se singularizam para fora, digamos assim, do padrão, né, para o Nietzsche seria, né, o indivíduo que se destaca do rebanho, por exemplo. Né, isso aqui seria o rebanho. Isso é o super-homem. O além do homem talvez, que seria um que vai superar, né? Então, se a análise fica aqui, ela está incompleta. Ela não deu conta do ser aí, desse ente, na sua totalidade. Do ponto de vista da análise que está sendo empreendida pela obra. É que aí tem aquela questão dos dois planos que se justapõem em alguma medida. Né? O plano da obra analisando o ser aí, em geral, e aí, o ser aí, em geral, para ser bem, a ser adequadamente compreendido do ponto de vista ontológico, eu preciso dar conta dessa dimensão. Se eu não der conta dessa dimensão, a análise fica incompleta. Foi o que eu sugeri, né? Só a primeira parte não daria conta. Eu preciso levar em conta a singularidade. E, ao mesmo tempo, essa questão, ela joga para cada... Porque, ao mesmo tempo, sempre que ele está falando, né? Isso aqui faz com que haja esses dois planos o tempo todo. Lá no começo, no parágrafo 9, quando ele apresenta a noção de ser aí, ao mesmo tempo que ele aponta um caminho para fazer uma descrição de caráter geral, via cotidianidade, ele insiste ali, nos primeiros parágrafos, de maneira muito clara, dizendo: o ser aí é aquele que soa cada vez eu mesmo. Então, ao mesmo tempo que ele está falando do ser aí em terceira pessoa, ele está falando em primeira. As duas perspectivas, elas têm que estar ambas colocadas em cena. Eu não posso pretender um ponto de vista neutro, né, de terceira pessoa, em que eu fizesse uma descrição completamente objetiva. Né, eu preciso levar em conta a primeira pessoa, mas, ao mesmo tempo, só a primeira pessoa também não resolve, porque não existe um ser aí isolado, sozinho. Né? Ele está posto no mundo, ele caiu no mundo intersubjetivamente, etc. Então, tanto do ponto de vista da análise que está sendo empreendida na obra, como do ponto de vista da primeira pessoa, que, aí eu estou supondo, está acompanhando de algum modo, meio, né, eu fiz esse paralelo com a fenomenologia do espírito, o que está acontecendo no texto, né? Então, supondo o ser aí que passou pela angústia, que compreendeu, que se compreendeu como cuidado e que agora está se dando conta da morte, do significado ontológico da morte, né? Ele, para se entender como todo, ele justamente precisa da correta compreensão, da adequada compreensão da morte. Então a questão do todo, ela se dá nos dois planos, né? Quer dizer, o todo desse ente e o todo de cada ser aí, que são questões que não podem ser inteiramente separadas. Agora, acho que a sua pergunta envolve um outro ponto, né? O que seria um passo além, que seria o passo da terceira parte. Seria o momento, então, que o Heidegger vai ter que dar conta do ser enquanto tal. Não do ser aí, não do nosso ser. Né? Só que para dar esse passo, a coisa complica. Né? É um pouco mais difícil. Uma coisa é falar do ser humano, que somos nós. Outra coisa é falar do próprio ser. Do ser, o que é isso? Né? Ainda que ele está tentando tirar o ser do ser aí, né? Então. O que levou a uma subjetivação, a segunda parte. Como é que ele ia fazer esse salto para a terceira? Então, por isso que ele não deu, né? É uma das... Ele acabou não escrevendo a terceira parte. E para tematizar o ser enquanto tal, na segunda fase da obra, o que ele vai fazer? De certo modo, ele deixa para trás essa perspectiva do ser aí. Né? Justamente porque ele percebe que aqui ele ainda estava enredado, é uma hipótese, ainda estava enredado na subjetividade, da qual ele está querendo escapar. Né? Ele não conseguiu, talvez, Gente, mas escapar. falar em primeira pessoa dessa maneira, extrair querer a escapar partir da... de mim e escapar da subjetividade. Como? Né? O que não fazer, né?
Então, bom, né, aí por isso que ele vai seguir caminhos muito diversos. Os caminhos, né, o Heidegger fala muito, ele mesmo se refere, né, às obras como caminhos e tal, no final da vida. Ele vai seguir outros caminhos, outros tipos de caminho, a partir de 30, né, a partir da chamada virada, né, viragem do pensamento dele. Porque esse caminho, acho que de alguma maneira, né, a gente poderia pensar assim, ele viu que ele não ia conseguir completar esse caminho. Esse caminho não estava levando ele para onde ele realmente precisava ir, queria ir. Mas, a despeito disso, nós temos, né, uma teoria ontológica, né, uma interpretação ontológica do ser humano que ele leva a cabo nessas duas partes. O que ficou faltando foi sair do ser humano e chegar no ser enquanto tal. Não sei se, né, a sua pergunta tem um pouco a ver com isso, né? Porque pensar essa totalidade... porque assim, em pessoal, você tem medo, mas você não percebe que tem angústia por trás. Tá. É isso que eu estou falando. Mas você não percebe que tem a totalidade. Uhum. Quando você chega nela, seja Então, onde que seja no impessoal, você tem vamos dizer, um todo, uma noção ilusória do todo. Uma noção ilusória que envolve, por exemplo, né, com grande frequência, imaginar que o seu eu continua depois da morte. Né? Ora, essa ideia de todo, né, vamos dizer, uma espécie de projeção, né, ela só é possível por conta da totalidade em sentido ontologicamente originário. Então, aí daria para fazer a analogia. Isso me fez pensar se tem uma inspiração do Agostinho nessa estratégia dele de querer encontrar na limitação da existência na morte o ser ilimitado, né? Porque esse ser é ilimitado, né? E quando Agostinho está falando do tempo, ele entra nessa, né? O que é o tempo? Todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe dizer. Aí fala, o tempo... O que é um tempo curto, né? Um ano? Não, mas um ano tem um mês. Mas um mês? Aí, não, dia? Segundo? Se a gente chegar numa fração de milésimo de segundo, a gente tem um presente que não tem extensão. Aí ele fica em paradoxo com isso, só que isso leva ele também a entender a eternidade, o tempo de Deus, né, como o eterno presente. Aí eu fiquei pensando se... Porque é a partir da coisa mais limitada que ele consegue saltar pro eterno presente, que o presente nosso, né, é uma perspectiva particular desse eterno presente, desse tempo que não é um tempo que passa, é um tempo que é. Não, acho que você acertou na mosca, né? Só que a questão ele quer dar esse salto para um tempo que não é um tempo, não é um tempo eternamente presente. É um tempo eternamente cambiante, né? Quer dizer, é uma temporalidade em fluxo constante. Né? Porque o Agostinho acaba indo para uma coisa mais Parmênides. Isso. Né? Você tá Isso. mostrando que ele exatamente. É como se ele quisesse, vamos dizer, a partir, né, vamos dizer, com um projeto similar ao do Agostinho, ir para o Heráclito. Né? Que aí ele fala, aí que ele entra nisso, né? É possível pensar se Deus é antes da criação, ou se até onde vai Deus, né? Não, é tudo, é agora. Não tem ontem para Deus, não tem. O dia da criação é agora. Eu citei já um artigo um texto do Gadamer, né? Em que ele, eu vou resgatar, vou trazer esse texto. Na verdade, eu até emprestei para a Isadora, que estudou o tema da influência do Agostinho na iniciação científica, né? Ela está estudando o Jovem Heidegger, ela começou, sem dúvida, é uma chave importantíssima para entender o Heidegger, como é para entender o Kierkegaard, né? Ele tem aí um fio que passa, né? Que, no caso é Paulo, Agostinho, Lutero, Kierkegaard e Heidegger. Assim, tem um fio aí ligando esses personagens, né? Que tem diretamente a ver com isso que você estava falando.
Mas nesse texto o Gadamer sugere que a grande questão para o Heidegger sempre foi, ao longo de toda a obra, Deus. Né? Só que uma compreensão não dogmática, não ligada a nenhuma religião positiva, né, em princípio. Que é esse ser aí que... Né? Não é esse ser aí. Ah, não é. Boa. Ser ponto. É um ser que não está aí, né? Ou está sempre aí. Mas isso, enfim, É assunto para. é assunto que dá pano para manga. Não é nem pro bar, é para uma sessão de ayahuasca. Na questão de ayahuasca você vai conversar com ele. E ele vai estar aí falando Vai justamente. direto com a sua Aí sim, subjetividade. se o Heidegger conhecesse esse tipo de estratégia, era capaz dele ter conseguido o que ele queria. Faltou. Se ele fizesse, ele ia virar artista. É, Não ia ficar escrevendo. ele ia ser o Hud ali. Bom, vamos pro 47, senão a gente não... Vamos lá? Não? Então, dando continuidade, pessoal, o parágrafo 47, a possibilidade de se experimentar a morte dos outros e de se aprender todo Dasein. Bom, Heidegger argumenta que alcançar a totalidade do Dasein na morte implica perder o ser do pré, ou seja, a antecipação do ser que é fundamental para a existência do Dasein. O ser do aí. Isso. O ser do aí. Do aí. Ser do pré não faz sentido nenhum. As traduções aí no Sacaria. Você ainda não está na primeira série. A transição para a morte, que é o movimento do ser para a morte, para o não mais estar presente, é algo que o Dasein não pode experimentar diretamente ou compreender de fato, pois a morte retira do Dasein essa possibilidade. Essa e todas as outras. Né? Apesar disso, a morte dos outros é objetivamente acessível ao Dasein, pois é observável e pode ser experienciada de maneira indireta. O Dasein, enquanto ser com os outros, pode, portanto, obter uma experiência da morte por meio da morte dos outros. Esse fenômeno torna-se penetrante na medida em que a morte de outros pode ser vista e vivida objetivamente, facilitando uma delimitação ontológica da totalidade do Dasein. Ou seja, eu acho que essas conclusões, né, que o Heidegger chega, né, do fim das possibilidades, né, desse ser dos possíveis e tudo, é justamente para a gente conseguir observar a morte dos outros, né? A gente ter certeza que as outras pessoas morrem, né? Enfim. No entanto, em um sentido genuíno, Heidegger argumenta que não fazemos a experiência da morte dos outros. Podemos estar junto a ela, mas não a experimentamos da mesma forma que experimentamos a nossa própria existência. Essa distinção sublinha a ideia de que a morte, enquanto fenômeno, tem uma dimensão essencialmente individual e incomunicável. A experiência da morte é insubstituível. Ninguém pode assumir a morte do outro, embora alguém possa sacrificar-se por outra pessoa. Isso significa apenas morrer por uma causa determinada e não assumir a morte do outro. Cada Dasein deve assumir a sua própria morte, pois a morte é uma possibilidade ontológica singular que coloca em jogo o próprio ser de cada Dasein. Heidegger argumenta que, ontologicamente, a morte se constitui pela existência, que é sempre minha, o que revela sua natureza essencialmente pessoal e intransferível. Acho que a gente acabou comentando sobre tudo isso aí, né, no nosso bate-papo aqui extratextual. Bom, por fim, a morte não é um simples dado, mas é um fenômeno a ser compreendido existencialmente. Para entender a morte enquanto morrer, a investigação deve ser conduzida de maneira existencial, focando na experiência singular de cada Dasein. Assim, a análise da morte enquanto fenômeno deve ser colocada em um conceito existencial puro, ou caso contrário, a compreensão ontológica será impossível. Eu acho que, de qualquer forma, essa compreensão ela é impossível, se não de forma especulativa, né? Acho que ele deixa isso claro aqui. E como a gente comentava também, como que a gente percebe que a forma de enxergar a morte
determina comportamentos em vida, né? Uhum. Seja do próprio indivíduo, seja de determinados grupos sociais, a forma com que a gente vai encarar essa morte quanto um fim em si mesmo pode determinar determinadas ações em vida, ou se a gente acreditar no pós-vida, isso pode orientar outras ações e diz respeito também a como que é esse pós-vida, né? Se é um pós-vida de céu e inferno, isso orienta de uma maneira, se não, né? Se há outras possibilidades desse pós-vida, orienta de outra forma, ou então, se há, né? Aí pensando aí no caso do budismo, até se era essa gota d'água no oceano, se a dissolução total do ego orienta aí uma vida numa perspectiva budista, que é esse se preparar para a morte, né? Tentar diluir cada vez mais esse ego na própria vida. E acho que, por enquanto, é isso do 47. Agora, quiser acrescentar? Só um comentário, assim, eu não sei se daria para a gente colocar nos termos, né, de que não há compreensão da morte, compreensão ontológica. Eu acho que ele está propondo, sim, uma compreensão ontológica da morte. O que não há é a experiência e o conhecimento no sentido de um conhecimento teórico, científico, etc, etc. Né? Mas há alguma compreensão da morte para a qual nós estamos avançando aqui. Né? Acho que por isso que é uma compreensão ontológica existencial Do fenômeno. e não um conhecimento ôntico, né? Como aí pode ter o anatomista do cadáver, né? Aí sim. Não um experimento do tipo, você morre e depois conta como que foi. Isso acontece no livro da Zibel Caspari. Isso essa é a questão de todas as questões. A gente gostaria, né, de alguém que chegasse e contasse como é que foi. O que aconteceu? Mesa branca, Zibel Caspari tem essa perspectiva. Tem até aquela carta da Cássia Eller. Você leu a carta da Cássia Eller? Pesquisa. Tem de tudo. Tem um livro, supostamente o Tolstói ditou, né, para um médium. Vamos lá. Podia conseguir uma carta do Heidegger, né? Já ia ser assim. Aí sim, né? Um médium alemão e um médium tradutor do alemão que não pode. Ele vai se negar a falar. Vamos lá. Alcançar a totalidade do ser aí na morte é ao mesmo tempo perder o ser do aí. Do pré. Daí. A transição para o não mais ser aí retira o ser aí da possibilidade de fazer a experiência e compreendê-la como tendo feito essa experiência. O ser, portanto, não pode se reconhecer em totalidade ou conceber a experiência da morte. Ela habita o incognoscível dessa maneira ôntica. Uhum. Você não pode, pessoalmente, saber como que é a experiência de morrer. Quanto muito quase morrer, né? De quase morrer você consegue. Na morte dos outros, no entanto, o findar do ser aí é objetivamente acessível, como o ser aí é essencialmente ser com os outros. Por aí pode-se obter uma experiência da morte, porque o ser aí ele não se dá isolado, ele é um ser com os outros. Então você tem como perceber a experiência da morte dentro da morte dos outros. Esse dado objetivo da morte deve possibilitar a totalidade do ser aí. O ser aí, o ser aí dos outros, com sua totalidade alcançada na morte, também constitui um não mais ser aí. Ele não está mais aí. Tá? No sentido de não mais estar no mundo. O não mais ser no mundo do morto é também um ser. Então, tá? Na acepção de um ser simplesmente dado como coisa corpórea. Então, apesar de ele não ser mais um ser aí, no sentido, ele continua ainda tendo uma existência enquanto coisa corpórea, enquanto ente, até esse momento. Rebobina um pouquinho a frase, Tá. Volta um pouquinho no seu raciocínio para eu ver se eu entendi bem. Porque é a parte que ele começou a falar do morto, depois do cadáver e do finado. Quer dizer, o corpo
tá ali, né? O corpo finado, né? E a pessoa, né? O ser aí mesmo, Ele não né? está mais. Que não está mais, ele não está mais para ele mesmo, mas ele está de algum modo para os que ficam. Ele está de outras formas. Eu estou falando É, até esse momento. isso. Até esse momento, olhando só para o corpo ainda está ali. Tá? Na morte dos outros pode-se fazer a experiência da alteração sofrida por um ente ao passar do modo do ser aí, que é a vida, para o não mais ser aí. O fim de um ente, enquanto ser aí, é seu princípio como o fim do ente enquanto ser aí é o princípio do ser como simplesmente dado. O corpo é o ser simplesmente dado, mas ele não é só o ser simplesmente dado. Mesmo o cadáver não é uma mera coisa corpórea, sendo objeto da anatomia, tá? Então, enquanto objeto dos estudos anatômicos, com tendência a orientar para a compreensão da vida. Então, saindo do morto, pensando no cadáver enquanto corpo. Tá? Mesmo o corpo ali, ele não é só uma coisa corpórea, ele não é só... Ele ainda é um objeto que vai orientando de uma maneira onde o anatomista na compreensão da vida. Tá? Quer dizer, ele está inserido de uma maneira na nossa rede de significados, na rede de significados que constitui o nosso mundo. Né? Então, como quando o Heidegger faz a diferença entre o simplesmente dado e o utilizável, o manual, o instrumento, né? A diferença é essa. Né? Então, sei lá, o martelo e o prego, né? Ele sempre dá o martelo. O sentido, né? O ser do martelo é diferente do ser de uma pedra qualquer, porque ele está inserido na nossa rede de significado, no nosso mundo. Né? Evidentemente, um corpo humano, né? Ele segue, mesmo enquanto corpo, né? O ser aí não está mais, né? Não está mais aí, o corpo está, ele nunca vai se reduzir a um mero forerunner, porque ele sempre vai ter um significado para nós, né, na nossa rede de significados, no nosso mundo, relevante de alguma maneira. Né? Quer dizer, tem um certo posicionamento na nossa rede. Claro, isso varia de cultura para cultura, etc. Né? Mas acho que não tem nenhuma cultura humana que não tem algum tipo de relação cultural, simbólica, né? Enfim, com o corpo da pessoa que morreu. Isso. O corpo, então, o cadáver, o corpo, o ser ainda simplesmente dado é mais que uma coisa material sem vida. Nele há algo não vivo que perdeu a vida. Tá? Essa parte eu acho que é importante, porque no cadáver tem o significado já de perda. Sim. E o Heidegger, essa é uma questão, mais uma das várias questões delicadas, né? Porque o esforço que ele faz para escapar de possíveis rótulos, né, de possíveis aproximações a outros autores, a outras correntes de pensamento, ele está sempre preocupado com isso. Né? E a questão da vida, né, é uma questão muito delicada, né, porque é como se ele estivesse sempre esbarrando aí, né, na questão da vida, mas ele não quer ser confundido com as filosofias da vida. Né? Então ele quer ter uma distância, mas ao mesmo tempo, né, o que é isso que não está mais ali? É a vida? Não é a vida? O que é exatamente isso que ele chama de existência, né? Que não se confunde com a vida? Né? Para mim sempre foi muito perturbador desde criança ir num velório e ver o cadáver de uma pessoa que eu conhecia que não está mais ali, mas o corpo está ali. Isso desperta uma coisa na cabeça muito. Não, é uma experiência. A morte é uma experiência, né? A morte do outro, a única que a gente tem a experiência, né? É uma experiência muito perturbadora, né? Claro. Sem dúvida. E o Heidegger não está negando isso, né? Você vê que, quer dizer, tem uma importância, né? Quer dizer, claro que a gente, né, aprende algo sobre a morte com a morte do outro, né? Mas isso que a gente aprende com a morte do outro, evidentemente, não dá conta do que é a própria morte. É como se fosse a morte, para usar aquela imagem, né, que eu usei na primeira parte da aula, a morte vista por dentro. A morte do outro a gente vê por fora. Né? Porque a gente não está ali em primeira pessoa morrendo. Aqui se trata o quê? Essa experiência seria a experiência da morte em primeira pessoa. Né? Essa a gente não tem. Quando tiver,
Se eu tivesse, não falo. Você não fala. Sabe-se lá. Isso aí é o cadáver, o corpo. Agora o finado. Tá. O finado, que em oposição ao morto, foi retirado do meio dos que ficam para trás, é o objeto dos funerais, da ocupação dos funerais, do enterro e do culto dos mortos. Em seu modo de ser, ainda é mais que um objeto de ocupação. Junto ao finado, na homenagem do culto, os que ficam para trás são e estão com ele no modo de uma preocupação reverencial. Tá? Preocupação? Reverencial. Reverencial. Então, ele não está mais, mas ele continua junto, ele continua com as pessoas enquanto essa preocupação reverencial, tá? No ser com o morto, o finado não está mais aí, como fato. O ser com indica conviver no mesmo mundo. O finado deixou o mundo, mas a partir do mundo que os que ficam podem ser e estar com ele. Tá? Então o finado ele perdeu o mundo, mas é a partir desse mundo que os que ficam eles podem ser e estar com ele. Ou ele tem confinado? O finado. Uhum. Tá? No não estar mais presente, tá? Então a existência agora enquanto falta, que marca o finado, ele existe enquanto falta. Tá? O ser com o morto não faz a experiência do ter chegado ao fim do finado. Então o ser com o morto é o vivo em presença da morte do outro. Tá? Ele não faz essa experiência de ter chegado ao fim que o finado fez. Tá? A morte dessa maneira, ela se separa da perda experimentada pelos que ficam. Ao sofrer a perda, não se acessa a perda ontológica como a sofrida pelo morto. Não fazemos a experiência da morte dos outros, no máximo estamos juntos. Então o que a gente não tem é essa experiência da própria morte. Dado que também ninguém pode assumir a morte do outro, que é o que o trouxe, e a morte é uma experiência particular de cada um. Então cada um vive a sua própria morte. Esse ou Seixas? Esse. Na medida em que a morte é essencialmente e cada vez minha. Tá? A morte, no entanto, é uma possibilidade ontológica singular que coloca totalmente em jogo o ser próprio de cada ser aí. Porque ela aparece como uma possibilidade ontológica singular que vai tocar todo o ser aí. A partir da percepção de que ela vai tocar. Uhum. De que você chega um momento que você vai morrer. Tá? No morrer, evidencia-se que, ontologicamente, a morte se constitui pela existência e por ser cada vez minha. Tá? Se o findado... Isso tem a ver com a pergunta que o Arthur tinha feito, né? E aqui talvez esteja me antecipando, né? Porque no parágrafo seguinte, né, ele vai falar o próprio ser da totalidade deve ser concebido como fenômeno existencial de cada dado singular. Quer dizer, então, não dá sequer para conceber uma totalidade para além da singularidade. Quer dizer, também, vamos dizer, a noção de totalidade também não é apropriada para falar do ser enquanto tal a princípio. Porque a ideia de, vamos dizer, né, supondo que, sei lá, né, não tem começo nem fim. Né? Não tem que pensar na totalidade. O ser é só movimento, né, vamos dizer. Então, eu não teria como pensar, né, quer dizer, uma categoria que uma noção que não funciona. Né? Ela funciona enquanto delimitadora da finitude. Uma coisa que não é, a princípio... Bom, essa é uma outra questão, né? O Alex hoje não está, mas é uma questão que a gente sempre conversa. O ser enquanto tal, né, é finito, não é? Como é que eu poderia pensar para pensar a finitude do ser, eu teria que pensar a totalidade do ser.
Tem umas dificuldades aí envolvidas, né? Mas a princípio eu só posso pensar em totalidade se eu penso em finitude, né? Tá. Se o findar, então, se o morrer constitui a totalidade do ser, aí o próprio ser da totalidade deve ser concebido como fenômeno existencial de cada ser aí singular. É a mesma coisa, mas de uma maneira mais... É a mesma coisa, só. Tá? Porque o findar ou o morrer ele constitui a totalidade do ser aí, é onde o ser aí acaba. Então você já pode... Você não tem um além dele. Tá? O próprio ser da totalidade deve ser concebido como fenômeno existencial de cada ser aí singular. É a finitude e a totalidade daquele ser aí. Tá? O que vai permitindo pensar a morte como um fenômeno existencial. Ou se pensa a morte dessa maneira existencial, ou se renuncia à sua compreensão ontológica. Que é onde que foi o final. Você não chega nessa concepção da morte de como que é morrer, mas você consegue ver esse impacto que a morte tem na própria existência e a morte, e como que a morte é percebida existencialmente. É isso, né? É isso. Chegamos ao fim. Não é claro para mim por que pensar a totalidade pressupõe finitude. Não consegui alcançar isso. Porque a ideia de um todo supõe que você tem limites, né? Não pode ser Para todo poder delimitar. todo indeterminado. Então, Determinado se é que você não indeterminado, sabe o limite. veja, eu estou pensando aqui, né, não sei nem se eu estou correto aqui, né, pensando em termos do próprio Heidegger, né? Mas me parece que se é indeterminado, eu não sei se constitui ou não uma totalidade. Para eu poder falar em algo que constitui uma totalidade, a ideia de um conjunto total, um todo, me parece que supõe uma delimitação, né? Pensando no conjunto infinito da matemática, não tem um conjunto infinito. É que você pensando todo limitado, acaba tendo um fora, né? E aí... Então, Já não é tudo. exatamente, se você pensar o ser, né, se você pensar na totalidade do ser, você vai ter os limites e vai se perguntar, bom, e além dos limites? Né? Aí já não é todo... Que é justamente no Kant o que, vamos dizer, a estratégia pela qual ele mantém do outro lado, né, fecha o todo e o que tem ali? A coisa em si. Que aí vai permitir pensar o incondicionado e trazer, né, trazer Deus, toda essa coisa para dentro do sistema, ainda que não seja um conhecimento científico, etc. Mas esse é um problema da filosofia que o Heidegger está criticando, que vê o ser como um ente, né, um subsistente. Então. Porque você trabalha com essa noção Exato. de totalidade que Exato. não é a correta. Por isso que ele não pode, né? Então, mas não é a correta porque você está aplicando para o ser enquanto tal. Você não pode aplicar essa noção para o ser enquanto tal, eu acho. Sim. Né? Você pensa na totalidade como, sei lá, você pensa não sei... Qualquer ente existente no espaço e no tempo, qualquer sendo. Você pode pensar a totalidade. Porque tem começo e fim, tem uma demarcação, no mínimo, temporal. A totalidade dele. Né? Por isso que a totalidade, por isso que ele insiste aqui, né? A morte, isso é a cada vez vinha. Né? O próprio ser da totalidade deve ser concebido como fenômeno existencial de cada dado em singular. Né? A partir daqui que eu estou pensando, de fato, né? se ele pensar uma totalidade do ser, todos esses pressupostos que a gente vem, né, afirmando sobre o ser, que é verbo e não substantivo, que, né, é fluxo, etc., se perde. Porque você perguntou do conjunto infinito, aí eu não sei se... Não, o conjunto não é infinito, porque ele diferencia Exato, uma dá para coisa chamar da de outra. conjunto, né? Ele pode ter elementos infinitos, que nem se você for pensar, por exemplo, o conjunto dos números reais. Todos os conjuntos reais.
conjuntos Naturais, naturais e tal. fizeram. Eles são eles têm um objeto infinito, mas um conjunto limitado. O conjunto é limitado. E se você pensa num conjunto, você pensa o outro do conjunto. É um pouco essa a O dificuldade. que está fora do conjunto. Porque se um conjunto é infinito, o Hegel chamaria de mal infinito, né? Porque ele é infinito, mas ele tem uma limitação. E aí depois da limitação tem um infinito maior, como que o infinito pode ser maior que o infinito? Então, é a diferença do bom infinito e o mal infinito, assim, né? Mas a gente tirar o conjunto da frase. Só conferir. Só o infinito. Porque eu estou pensando o seguinte, tudo bem, o ente é finito, claramente, né? No cadáver tem ali uma constatação fática da finitude do ente. Mas o ser aí persiste de alguma maneira como memória, como discurso. Mas ele não está Sim, mais aí. mas Ele não não é, tá mais ele não é aí. mais um ser aí. Sim. Ele permanece como um tipo específico, como um modo de ser em função dos outros para os quais ele ficou. Né? Então, né, pessoa como a gente vai ter tem fotos, tem lembranças, tem, né, quando é o aniversário da pessoa, a gente lembra, faz né, cada um tem o seu jeito de lidar com isso. E a pessoa né, continua presente de alguma maneira. Né? Tanto que ele passa a usar outros nomes. Ele não vai falar o ser aí depois que ele morre. É o finado. Aliás, a palavra finado é ótima, né? Em português, né? Chegou no No final, depois chega no fim. Exato. Mas mesmo o finado, eu fiquei pensando, é que eu estou lendo uma bióloga agora e ela fica fazendo esse questionamento, né, de que os elementos químicos de um ser vivo não se perdem quando ele finda, né? Então, isso retorna para a biosfera de outras maneiras, né? Vai alimentar outras formas de vida, inclusive. Então tem uma persistência aí de alguma maneira. Claro, tem também uma finitude, né? Tem um certo conjunto ali que não existe mais. Não sei. Isso nos levaria para um outro âmbito, né, de discussão. Mas você sai do existencial e você entra no ôntico. Porque essa existência da matéria que vai transitar dentro dos ciclos naturais, ela é uma existência material, sim. Mas ela é uma existência ôntica, ela não é a existência daquela existência. Eu estou misturando o ôntico. Por isso que o Heidegger nem usa a palavra existência para tudo aquilo que não é Dasein. Então, ele também não vai usar consciência, porque ele falaria daquela consciência. Mas é como aquela pessoa não está mais ali. Embora a matéria, ela não vai deixar de estar ali, porque ela não vai desaparecer. Mas aí, Fernando, ele não estaria a gente voltando um pouco para essa questão da terceira parte que não foi trabalhada, assim, pensando no ser em geral. O cadáver é um modo de ser, o ser em geral. Né? O átomo, o elemento químico é um modo de ser. O Dasein seria, então, um modo de ser. É um modo de ser, geral. isso. É um modo de ser. Mas a dificuldade passa um pouco por aí, né? Tudo, vamos dizer, então você tem vários modos de ser, né? Por isso que se usa muito a expressão pluralismo ontológico, né? Para falar da filosofia do Heidegger, que são diferentes modos de ser, mas são sempre modos de ser, né? Você nunca tem o ser sozinho, digamos, né? O ser ele está sendo em modos de ser. Né? Não dá para pensar o ser sozinho, esse é o ponto. Não dá para pensar o ser sem a facticidade. Não dá para pensar a existência sem a facticidade. Porque eu fico pensando, quando a gente, então, né, essa pergunta de pensar, então, no elemento químico, a gente está recaindo no ôntico. Talvez a gente não consiga avançar o ontológico nesse sentido, talvez pelo mesmo motivo que o Heidegger onde chegou na terceira parte. Então, a gente não tem esse ferramental, talvez, para pensar nisso. Talvez. Talvez, inclusive, por isso, né? Claro, uma afirmação polêmica que eu vou fazer, porque né, não sustento. Talvez por isso o segundo Heidegger é tão místico, né? Porque no fundo a gente está falando de uma coisa inefável. Né? Como que a gente vai falar disso? Não tem como. Porque as nossas ferramentas conceituais, enfim, não servem para isso. Quando a gente vai tentar falar, né, a gente
traz para dentro da nossa rede de definições, né? Vamos dizer, concebidas a partir do ôntico. Então, no limite, quer dizer, não tem como falar. Você poderia ter O chegado Wittgenstein numa- fala, né? Você poderia Sobre o que não se chegar- pode falar deve se calar. É o mesmo tipo de questão aí que está em jogo, né? Você pode chegar numa ontologia do mundo natural. É que eu acho que o que Sim. aparece ali é que não é mais o design. Sim, É só isso. Uhum. sim, total. É o. Voltando mesmo para metafísica aristotélica, você vai definir o mundo natural a partir dali. Não é só sobre a existência humana. Eu acho que o Heidegger queria chegar nisso. O problema é que você está lidando com coisas distintas. E essa questão aí dessa transição para uma coisa talvez seja pensar o fim da existência desse Dasein, então dessa existência pessoal que está ali própria é uma palavra. Depois de tudo próprio e impróprio. Singular, né? É, singular, mas outra coisa, uma existência da matéria que está ali enquanto matéria e os ciclos da matéria e daí por diante. Sim. É outro modo de ser, isso eu tô Uhum. pensando assim, né? Não Sim. é o... Então vamos dizer, você tem os vários modos de ser, né? A passagem dificílima é justamente dos vários modos de ser recuar para o que seria o ser, né? Quer dizer, chegar nisso que seria o fundamento. Como acessar, como falar sobre isso. Mas você tem razão, porque na hora que você vai pensar essa questão desse ser enquanto matéria, para você pensar a finitude dele fica mais difícil, porque ela vai se refazer no ciclo natural. Mas também não sei até quando vai isso, né? Enfim, do ponto de vista da própria ciência, né? Assim, quando acabar o planeta Terra, por exemplo. Universo, sei lá. E aí também teria que outra relação com o tempo e tudo, né? A própria relação com o tempo seria outra, né? Esses outros modos de ser, eles têm outras relações com o tempo, né? Então... Porque senão você projeta a partir da gente, da relação com a morte, pensando a finitude da Terra e a finitude do universo a partir da nossa própria finitude. Uhum. Então, isso. Sair do ôntico. Acho que ele sairia do ôntico nesse caso, né? Se a gente fizesse esse exercício. Estaria tentando chegar num ontológico sem contrapartida ôntica. Esse que é o ponto. Sem contrapartida, sim. Sei lá, você pode pegar cálculo de atração e de compreensão do universo e fazer suas contas e descobrir quanto destrói, quanto que a vida desaparece. Bom, por enquanto ela continua. Semana que vem estaremos aqui, assim espero. Então. Bom, quem que faz o seminário semana que vem? Arthur? Quem que faz com você? Yuri? Vocês vão determinar um trecho pra gente focar? O mais Esse importante, propósito. acho que o mais importante é a última sessão. 53? 53, porque a 48 e 49 é só uma delimitação negativa, né? Só está falando que não é, né? A morte. Tá. Se vocês quiserem falar uns dias antes, assim, dá uma... Vai ser importante a partir do capítulo 2, né, que a gente vai ter o capítulo inteiro aí, que eu acho que vai ser... Mas esse ainda são... termina no 53, né? Então, 48 e 53 são 6 parágrafos. Né? Mas é o 53 que é o principal. Tá. A questão